E vamos começando falando sobre essa questão do tempo que vem preocupando, inclusive as palavras de ordem da Defesa Civil do Estado e também aqui na região, gente, é fogo em nada. As condições do tempo estão ideais para que o fogo se alastre com muita facilidade, com rapidez, e a gente sabe que isso aumenta em muito os riscos, os prejuízos, a preocupação é enorme. É enorme. Os registros só aumentam também, Murilo, infelizmente. A Aline Costa foi até uma área na zona rural de Presidente Bernardes, onde o fogo deixou prejuízo e preocupação ontem à noite. Ela conta pra gente o que conferiu em Bernardes, só que agora ela está num trecho entre Bernardes e Emilianópolis, justamente por conta da dificuldade na comunicação, no sinal de internet, para a gente ter essas informações. Não é mesmo, Aline? Bem-vinda ao FN1. Exatamente, Carla. Nós estamos no meio desses dois municípios, justamente pelo sinal de internet, que onde nós estávamos, né, na área que foi atingida pelo fogo, ele é bem instável. Então, para a gente conseguir passar essa informação de uma forma mais tranquila, viemos em outro ponto. Bom dia a você, bom dia ao Murilo, bom dia a todos que nos acompanham aqui no FN1. E nós chegamos aqui na área rural, né, de Presidente Bernardes, durante a manhã, para ver um pouquinho dessa situação, né? Os moradores acionaram a nossa equipe, porque realmente uma situação de preocupação em relação às queimadas. Diversos terrenos foram atingidos pelo fogo, parte dessa área atingida é da Dona Maria do Carmo, que foi com quem nós conversamos aqui na área rural do município, e ela contou, né, que esse fogo atingiu aí praticamente pouco mais de 1 hectare da área dela, onde tinha plantação de diversas frutas, caqui, limão, laranjas, urucum, que era a maior fonte de renda dela, que ela comercializava pela região, e aí acabou que ela perdeu tudo por conta das chamas, por conta do incêndio. Ela disse ainda que acionou as autoridades competentes, né, procurou pela Polícia Militar, que inclusive, enquanto nós estávamos aqui, veio até o local, e aí conversando com os policiais militares, eles disseram que chamariam o órgão competente, que é a Polícia Ambiental. Acionou também a Polícia Civil, que é onde ela deve ainda registrar um boletim de ocorrência por conta desse incêndio. E ficaram os prejuízos e a preocupação. Ela nos contou que essa já é a 3ª vez que essa área é atingida pelo fogo, e que isso gera muita preocupação, disse ainda que não conseguiu nem dormir durante a noite, com medo de que o incêndio se alastrasse, né, e por conta do vento se voltasse à casa dela, porque ela disse que foi tudo muito rápido, justamente pelas condições do tempo. Nós vamos acompanhar um pouquinho mais de tudo que ela nos contou, veja só. Bom, o sentimento é de tristeza, porque já é a 3ª vez que acontece a mesma coisa, sabe? Então a gente fica indignado com tudo isso. E, né, perdemos tudo, né, praticamente, porque é a área que mais estava produzindo. E era que ia me dar uma condição financeira para pagar um financiamento que eu tenho para o próximo mês o próximo mês, né, novembro. Né, nós estamos em outubro hoje, né. Caju, caqui, abacate, laranjas, limão, fruta do conde, cajus, urucum. Que é o que mais, o carro-chefe urucum, né? Perdeu tudo. Perdeu tudo. É uma situação difícil e que acende um alerta, né? É muito preocupante porque realmente toda a região vem enfrentando essa questão do risco de queimadas. Inclusive, a Defesa Civil emitiu um alerta dizendo que o Oeste Paulista deve ficar aí no mapa de incêndio, de risco de incêndio em situação de emergência até o fim desta semana, até sexta-feira. Então fica esse alerta, fica essa questão de ter mais cuidado onde se coloca fogo, como vocês disseram, né? A orientação realmente é fogo em nada. Nós conversamos também com um coordenador da Defesa Civil de Martinópolis, que falou um pouquinho mais desse cenário que a gente vem enfrentando por conta das condições meteorológicas, né? Por conta do tempo seco, altas temperaturas, então tudo isso contribui realmente para o número de queimadas aumentar. A gente acompanha agora o que ele disse e eu me despeço, então, deixando vocês com essa entrevista. E a gente está falando tanto dessa preocupação justamente porque a gente vem de um longo período sem chuva significativa, né? Hoje a gente amanheceu com o dia um pouco diferente do que a gente vinha acompanhando
nas previsões dos institutos de meteorologia. A gente estava com um tempo bem firme, mas também dizíamos da possibilidade de áreas de instabilidade que estão em atuação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que pudesse vir algum respingo para cá, e isso aconteceu. A gente viu a nebulosidade aumentar, inclusive com uma certa garoa aqui pela manhã, viu, Carlinha? Aqui na região do Parque do Povo, aqui onde a gente está, teve uma garoa, bem de leve, mas teve. Caiu algum pingo em você, Murilo? Eu estava lá na frente e falei, gente, está garoando, que coisa boa. Será que vem chuva? Chuva boa mesmo, por enquanto nada, né? Pois é, poucos foram os privilegiados que viram, viu, Murilo Zara? Eu não estava lá fora para conferir esse momento, mas eu acredito em você. Se você viu a chuva caindo por aí na sua cidade, no bairro onde você estava nessa manhã, manda uma foto, manda um vídeo, uma mensagem pra gente. Enquanto isso, vamos voltando lá para fora, mas abrindo a janela, dando uma espiada no céu, no nosso giro com imagens ao vivo aqui na nossa região. O céu em Presidente Prudente está assim, como o Murilo disse ontem, não dá para ver o azul do céu, o sol brilhando forte, tem essa certa nebulosidade, uma camada de nuvem, não é? Agora 27 graus, tempo bem abafado e nessa tarde pode esquentar bastante, ainda chegar aos 35 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia informa que o dia vai continuar quente, mas olha, apesar dessa camada de nuvens, a umidade do ar continua baixa, aliás. Podem ocorrer tempestades, mas em pontos isolados. O motivo é a área de instabilidade que está no sul e não chega aqui justamente por causa dessa massa de ar seco que o Murilo até comentou. A gente vem reforçando, né? Porque a gente está com esse tempo muito quente e seco, mas com essa possibilidade da chegada de áreas de instabilidade, a gente pode ter aquela formação daquelas tempestades, né? Muito vento e aí aquela pancada isolada com até um certo volume de água, mas a preocupação é maior em relação ao vento. As rajadas de vento que podem passar aí de 60 km por hora, choque de temperatura alta, tempo quente e seco com essa instabilidade que está em atuação no sul do país. É isso mesmo, e a gente vai seguindo aqui mostrando a previsão para outros municípios. Situação que vale para outras cidades. O dia não será de chuva, mas sim tempestades em pontos isolados. Aquela chuva que o Thiago Rodrigues costuma chamar de chuva barulhenta, não é? Algo que a gente torce para que não ocorra. Se vier chuva, que venha chuva mansa, né? Para apagar poeira, para melhorar as condições do tempo. Por enquanto, temperaturas na tela. Máxima de 35 em Indiana, Mariápolis, Pauliceia. Deve chegar aos 36 em Piquerobi e também no Pontal, em Teodoro Sampaio, reforçando chance de chover nessas cidades. Voltando lá para fora, seguindo para as margens do Paranazão. Tá aí, ó como é que Epitácio tá também com esse dia mais cinzento, né? Inclusive a gente percebe como as águas, né, do Rio Paraná acabam ficando também nesse tom de cinza, refletindo aí toda essa nebulosidade que está presente no céu. Agora 26 graus em Epitácio, durante a tarde pode chegar aos 34. Olha só, em Dracena, agora os termômetros marcam 27 graus. À tarde pode chegar até 38 graus, isso se o sol conseguir aparecer, o céu ficar um pouco mais limpo, né? For embora essas nuvens. E os próximos dias, a gente já vê a previsão aqui juntos, na tela. Olha só, depois de amanhã, será que vem chuva boa? Eu estava até olhando para Epitácio, está com uma previsão legal. O percentual não é tão alto, 40%. Mas se vier realmente essa chuva, pode vir com um volume até que legal de água, é o que a gente espera, né? Para que possa trazer um pouco de alívio em relação a esse tempo seco. Mas, por enquanto, essa previsão está lá na sexta-feira. Essa quinta-feira, a gente vê que está com máxima de 35 graus, ainda com um pouco de nebulosidade, do jeito que está hoje. E lá na sexta-feira, com o aumento da nebulosidade e com a possibilidade de chuva, a temperatura, a máxima, fica ali em 31 graus. Só que aí, quando passar essa chuva, aí é que vem o calor, Carlinha. E muito calor. No sábado, máxima de 37. E olha só, as temperaturas beirando os 40 graus no domingo e também na segunda-feira. Imagina a segundona, meio preguiçosa para muita gente, já começar o dia com 27 graus nos termômetros à tarde, podendo chegar aos 39. Vai se preparando para isso aí, porque essa é a previsão, por enquanto, da meteorologia.